Olá, meu nome é Vicente Loir, estou aqui na SICA, no consultório Santo André, para mais um bate-papo sobre espiritualidade e autoconhecimento. Hoje com uma história da tradição sufista, um conto sufi extraído deste livro Teorias da Personalidade, James Fadiman, Robert Frege. E vamos lá. Esse conto se chama A Lenda das Areias. Vindo desde as suas origens, em distantes montanhas, após passar por inúmeros acidentes de terreno nas regiões campestres, um rio finalmente alcançou as areias do deserto. E do mesmo modo como vencer as outras barreiras, o rio tentou atravessar esta de agora, mas se deu conta de que suas águas mal tocavam a areia, nela desapareciam. Estava convicto, no entanto, de que fazia parte do seu destino cruzar aquele deserto, embora não visse como fazer. Então, uma voz misteriosa, saída do próprio deserto arenoso, sussurrou: o vento cruza o deserto. O mesmo pode fazer o rio. O rio objetou estar se arremessando contra as areias, sendo assim absorvido, enquanto que o vento podia voar, conseguindo dessa maneira atravessar o deserto. Arrojando-se com violência, disse a areia, como vem fazendo, não conseguirá cruzá-lo. Assim desaparecerá ou se transformará num pântano. Deve permitir que o vento conduza o seu destino. Mas como isso pode acontecer? Perguntou o rio. Consentindo em ser absorvido pelo vento. Tal sugestão não era aceitável para o rio. Afinal de contas, ele nunca fora absorvido até então. Não desejava perder a sua individualidade. Uma vez a tendo perdido, como se poderá saber se a recuperaria mais tarde? Respondeu a areia. O vento desempenha esta função. Eleva a água, a conduz sobre o deserto e depois a deixa cair. Caindo na forma de chuva, a água novamente se converte num rio. Como posso saber que isto é verdade? Pois assim é, e se não acredita, não se tornará outra coisa, senão um pântano. E ainda isto levaria muitos e muitos anos. E um pântano não é certamente a mesma coisa que um rio. Mas não posso continuar sendo o mesmo rio que sou agora? Você não pode, em caso algum, permanecer do jeito que está, retrucou a voz. Sua parte essencial é transportada e formará um rio novamente. Você é chamado assim ainda porque hoje não sabe qual é a sua parte essencial. Ao ouvir tais palavras, certos ecos começaram a ressoar nos pensamentos mais profundos do rio. Recordou vagamente um estágio em que ele, ou uma parte dele, não sabia qual, fora transportada nos braços do vento. Também se lembrou, ou lhe pareceu assim, de que era isso que devia fazer, contanto não lhe parecesse a coisa mais natural. E o rio elevou então seus vapores nos acolhedores braços do vento, que suave e facilmente
o conduziu para o alto e para bem longe, deixando-o cair suavemente, tão logo tinham alcançado o topo da montanha, milhas e milhas mais distante. E porque tivera suas dúvidas, o rio pôde recordar e gravar com mais firmeza em sua mente os detalhes daquela experiência. E ponderou: sim, agora conheço minha verdadeira identidade. O rio estava fazendo o seu aprendizado, mas as areias sussurraram: nós temos o conhecimento porque vemos essa operação ocorrer dia após dia, e porque nós, as areias, nos estendemos por todo o caminho que vai desde as margens do rio até a montanha. E é por isso que se diz que o caminho pelo qual o rio da vida tem de seguir em sua travessia está escrito nas areias. Essa é uma lenda, um conto sufi que conta a trajetória desse rio. Um rio questionador, né? Como muitas vezes nós somos, que aliás é como muitas das histórias da tradição sufi, que é uma tradição muito ligada à cultura islâmica e chega ao Ocidente através, né, de obras como essa, traz uma sabedoria em si. Nessa tradição, a sabedoria não é algo que é possível de se dar de uma pessoa para outra, né? A não ser através do próprio exemplo, né? Compartilhando, né, histórias, mas para que cada um, né, se descubra no próprio percurso. Aqui o rio ainda apegado à própria maneira de ser. Ele diz: até então eu consegui transpor todos os meus obstáculos. E de fato a água tem essa característica, né? Ela encontra caminhos, né? Ela faz o próprio caminho. Mas chega um dia que ela encontra um obstáculo que ela não consegue transpor. E aqui podemos nos perguntar se isso não acontece com todos nós em algum momento da vida. É compreensível o medo que o rio alega, né? Mas se eu perder a minha própria identidade? Essa história também trata, de certa forma, sobre o apego, sobre o medo de mudar, às vezes de arriscar, né? Mas principalmente de poder se permitir. Mas não nos encontramos a sós na caminhada. Assim, tem um bonito símbolo do deserto e das areias, né? Uma voz misteriosa sussurra uma mensagem para o rio, né? Começa ali um diálogo, né? E quão importante é um autodiálogo, um processo de autoconhecimento, né? De olhar para si, se perceber, se questionar, né? Dialogar com as experiências da vida, seja com as pessoas ao nosso entorno, e com os nossos próprios anseios. O rio quer seguir porque é próprio da vida querer viver, querer continuar, seguir o seu fluxo. Mas insistindo na mesma atitude, nesse caso, o máximo que o rio poderia se transformar seria num pântano.
uma metáfora dos pântanos da vida, os pântanos da alma. Agora, o rio começa a se recordar. Tem uma lembrança de uma experiência vivida, instigado pela areia, pelo deserto, onde está escrito o seu destino. Portanto, o deserto encarna uma sabedoria que é inerente, né, e que está em nós próprios. O psicólogo analista Gustav Jung chamaria esse deserto de inconsciente, onde se encontra a sabedoria que buscamos, assim como ela se encontra na busca por espiritualidade. Pois bem, que também nos direciona a um olhar interior, como uma psicoterapia proporciona. E então, o rio eleva os seus vapores e se entrega aos braços acolhedores do vento, para se fazer nuvem, chuva, até formar-se como um rio novamente e seguir a sua trajetória. A lenda das areias.